Boa noite, presidente, vereadores, assembleia que nos assiste, assembleia presencial que nos prestigia aqui. Presidente, vou falar sobre o tema que tenho trabalhado, tenho debruçado e eu e minha equipe estamos empenhados em demover do governo municipal, do prefeito e toda a equipe dele, mas de uma forma muito tranquila, uma forma muito construtiva, a ideia de manutenção da cobrança da tarifa d'água na cidade de Valença da forma como está estabelecida no decreto 128 de 2022. Na semana passada nós fizemos a reunião aqui, recolhemos várias e várias assinaturas, o vereador Celcim esteve lá comigo, o vereador Ailton, e a gente pôde perceber e continuam vindo as assinaturas, né? Hoje foi fruto de um requerimento que eu entrei aqui na casa, e o requerimento foi construído com base, inclusive, no próprio decreto do município, que o próprio decreto já mostra que a cobrança e a forma como que essa tarifação está sendo feita não deu certo. E aqui estou falando sem qualquer intuito de criticar ou de diminuir o trabalho que foi feito pela comissão de transição ou o trabalho que foi feito pela EPAC, que é a empresa que está operando o serviço aí no contrato emergencial, mas apenas evidenciando que a fórmula escolhida não é a correta. E se o juiz estiver envolvido no meio, e se tiver envolvido mais outras pessoas, que essas pessoas façam uma análise enquanto há tempo do que realmente está acontecendo na cidade de Valença. Porque é inerente e é muito comum na administração pública que ela possa rever os seus atos. A gente que já estudou isso aqui dentro da gestão pública, dentro da administração pública, existe uma ferramenta dentro do direito administrativo que se chama-se autotutela, que é o poder da administração pública de rever os próprios atos de forma administrativa. E nós já estamos na segunda fatura emitida e a gente está vendo que não está dando certo da forma como que está, Saulo. E vai ser muito ruim para a nossa cidade de Valença ter que passar um Natal recebendo de presente uma das piores situações que pode existir, que é um endividamento coletivo da cidade, porque, infelizmente, é o que está acontecendo. Em Valença hoje, com relação à tarifa de água, está acontecendo um endividamento coletivo da população e que tem afetado principalmente a mais vulnerável, os mais pobres, os aposentados, as pessoas que têm pessoas com comorbidade em casa, as pessoas que estão desempregadas. Esse tipo de cidadão valenciano é o que está mais sofrendo com essa tarifa que está sendo empregada e já está comprovada que ela foi equivocada. No meu requerimento, eu fiz questão de trazer trechos do decreto 128 que mostram que o decreto é totalmente inconstitucional, que o decreto está totalmente errado e vai de contra todos os preceitos do Código de Defesa do Consumidor. Vou dar um trecho que está dentro do decreto, não está nem no meu requerimento, e que pode tentar criar sensibilidade para nós vereadores, para que esse requerimento possa ser aprovado após a discussão pedida pelo presidente da casa, e isso dá a oportunidade do prefeito de, pelo menos, tentar corrigir isso, porque senão vai chegar a época do Natal, é uma época que a gente precisa estar livre dos cadastros de restrição de crédito, precisa estar com um dinheirinho a mais para comprar alguma coisa no mercado, para comprar alguma coisa no comércio local da cidade, e aí a gente vai ter uma parcela da sociedade valenciana endividada, porque o povo não está pagando a conta e não tem condições de pagar. O povo valenciano é um povo honesto, é um povo que quer ser adimplente, mas essa situação está criando na cidade de Valença um endividamento coletivo. O decreto, quando eu digo que a cobrança ela fere o princípio da isonomia, eu vou dar um exemplo para vocês aqui. Isso está no decreto. Considerando a realidade com que os serviços de abastecimento de água estão sendo devolvidos pela SEDAI para o município, a qual, além da inadimplência inaceitável e do excessivo e desmedido consumo de água por parte da população, tem-se que os índices de hidrometração dos imóveis estão aquém das expectativas. Dos 22.487 ligações informadas pela SEDAI para Valença, apenas 64% encontram-se com hidrômetros instalados, dos quais estima-se que próximos de 26%
não estão cumprindo sua função de medir o real consumo do imóvel, pela vida útil vencida do hidrômetro, ou por defeito, vandalismo ou falta de aferição. Bom, se o próprio município, no decreto 128, reconhece que a forma de medição pelo hidrômetro ela não é segura, por que insistir nessa cobrança dessa forma, com essa metodologia? Se 30% da população está em dúvida com relação à capacidade do hidrômetro, isso foi por amostragem, isso pode ser muito mais do que está aqui, é porque esse tipo de cobrança por consumo não pode ser aplicada neste momento. Não é que a gente quer que seja eternamente cobrando por tarifa única, não. Não é o ideal. Mas, nesse momento, não tem a segurança que precisa ter numa relação de consumo. Por que 30% da população vai pagar de um jeito e os outros vão pagar de outro? 30% que a gente estima, que não são nem números realmente factíveis ou números comprovadamente através de uma metodologia. Eu ainda vou além, que o decreto do município ainda fala que pelo menos 270 litros de água por habitante por dia é uma média de uma perda física ainda estimada em 50% em relação à captada, e que o consumo ideal para uma pessoa são de 170 litros dia. E a ONU ainda vai além, fala que são 110 litros por dia. Tem contas que estão chegando com média de mais de 1.500 litros dia de consumo. 2.000 litros dia consumo. Mais de 1.000 litros dia consumo. Pessoas que têm caixa d'água de 500 litros, com média de 1.000 litros consumo, como se fosse 2 caixas d'água por dia. É fruto de uma falta de organização e de metodologia muito definida, porque o serviço é muito sensível na sua medição. E o decreto ainda vai além, criando alguns termos que a gente vê que são fora do mundo jurídico ou do mundo prático para isso. Ele fala, considerando que entre essas realidades do consumo desmedido e do desperdício de águas, tem-se a realidade ilusória. E aí eu fico pensando, o que seria uma realidade ilusória dentro de um decreto municipal? A gente trabalhar com ilusão dentro de um decreto que precisa ter minimamente parâmetros para que a gente possa cobrar, que foi intuído pela população no longo dos últimos 13 anos, decorrente do fato da cobrança mensal ter sido feita com base no valor fixo. E o decreto ainda vai além, considerando que esses hábitos e costumes aculturados pela população ao longo dos últimos anos estão impondo enormes desafios adicionais nesse início da retomada do serviço. E aí, chega-se ao ponto que eu quero tocar hoje nessa sessão. O município, em seu decreto, coloca: as despesas mensais com energias e produtos químicos são da ordem de R$ 1 milhão por mês, o que corresponderia a uma média de R$ 42 mês por imóvel, só com essas despesas, visto que, conforme o banco de dados do sistema comercial repassado pela SEDAI, o município possui 23.572 imóveis com cadastros ativos, o que também já confronta com o número dado acima, que falava em 22.487, ou seja, quase 1.000 cadastros aí que estão em conflito de números apresentados no decreto. Mas aqui tem-se R$ 42 é a média que se paga o serviço da SEDAI. Por que não se pegou essa média, instituiu como cobrança única nesse momento de emergência, do contrato emergencial? Por que não se usou essa média e colocou-se o que o Tribunal de Contas já vem atendendo como taxa administrativa para o contrato, para que a empresa possa ter o equilíbrio financeiro e econômico do contrato? Aplica-se uma taxa de administração, como o Tribunal de Contas entende ser uma taxa módica, razoável, para que o serviço possa ser mantido e faça a cobrança fixa. E aí a gente consegue dar tranquilidade, dar paz para a população de Valença. Infelizmente, como eu não tenho mais tempo, né, meu tempo aqui está curto, a gente precisa ver que o decreto ainda cria 2 categorias de cobrança, um para o residencial, que tem o hidrômetro certificado como certo, que aí a gente também não sabe quem certificou, se o seu hidrômetro está funcionando ou não, e um para quem tem ligações não hidrometradas e com hidrômetros danificados. O faturamento será feito com base no consumo médio diário de 170 litros por morador.
residente no imóvel, o que equivale a 5,17 metros cúbicos morador mês. Ou seja, a fórmula ela cria dois tipos de consumidor, ela cria parâmetros fora do princípio da isonomia, ela não é uma fórmula que deu certo, precisa ser modificada. Então, o apelo do requerimento é puramente para que o município possa rever a sua forma de cobrança. Esse requerimento ele vai ser enviado também para a CIVA, porque eu acho que a CIVA precisa participar dessa discussão. Já mandei um áudio hoje para o Luiz Henrique, presidente, Saulo, porque hoje a gente está comprometendo a capacidade de endividamento do cidadão valenciano, de aquisição de compra, porque eles estão desesperados e boa parte da população não sabe o que fazer com essas contas que estão chegando de 300, 400, 150, 200 reais, e não está certo do jeito que está. É só um pedido para que o prefeito reveja, porque os vícios legais já foram apontados, e isso vai ser facilmente quebrado na judicialização, e não interessa a ninguém a judicialização de uma questão tão complexa. A gente já passou por 10 anos aí, 13 anos de judicialização do processo da SEDAI. A cidade de Valença não merece, mais uma vez aí, esse presente de Natal que querem dar para o valenciano, que é endividar o valenciano, nós estamos dispensando. É muito triste uma cidade, no final do ano, ter que ganhar do governo, de Natal, uma dívida sem fundamento, como está sendo feito. Então, peço, presidente, que na próxima sessão possa ser lido o requerimento novamente, e peço aos vereadores que tenham essa sensibilidade. Não olhem o pedido com o olhar do empresário, favorecimento do empresário. Quem tem que ter o equilíbrio financeiro é a dona de casa que está com dificuldade para fazer a compra do mês, é o pai de família que está com dificuldade para pagar a escola que está atrasada, a conta de luz. Esse equilíbrio financeiro que nós temos que dar, a capacidade contributiva do valenciano e não da empresa. A empresa pode aplicar uma taxa de administração e ela ir mantendo aí o contrato dentro de um parâmetro aí módico aí para manter o seu serviço com dignidade. Tá certo? No mais, obrigado, presidente. Desculpa alongar a minha fala aí. Boa noite.